Eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira. A Adriana é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Nossa, tudo excelente. Então tá bom. Doutora Adriana, como eu falo sempre, nós estamos falando muito sobre planejamento sucessório, sobre gestão, enfim, sobre arrumação da casa. E hoje nós vamos falar sobre roteiro para o planejamento sucessório. Isso. Certo? Tudo que se for fazer na vida, a partir de uma viagem, de uma compra, resolver um problema familiar, de uma venda, seja lá do que for, o planejamento em primeiro lugar, né? Exatamente, Antônio. E tem fases, né? Então, a proposta é que a gente comece por um ponto essencial e principal, que chama protocolo familiar. O nome às vezes é feio, mas ele traz uma possibilidade para que a família crie um consenso. Então, o primeiro passo para o planejamento sucessório é criar e elaborar o protocolo familiar. E o protocolo familiar o quê? É um consenso sobre alguns direcionamentos que a família vai ter, inclusive sobre aspectos familiares, Antônio. Então, o protocolo é redigido pela família em uma oficina, vamos assim dizer, com o consultor, e esses dados serão assinados por todos e existe um comprometimento. Adriana, tem força jurídica? Esse ainda não, mas esse é uma preparação para outros documentos que tenham força jurídica posteriormente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu converso com muito produtor rural, vivo nesse meio, enfim, Sim. É a minha vida. E eu tenho observado que parece que o pessoal tem medo da tal da sucessão. Tem medo de fazer o planejamento. Não, eu vou ver, eu vou pensar. Pensar o quê? Não tem o que pensar. Uma hora você vai morrer. Não vai? Esse uma hora é um você ponto. bate. E ninguém acredita nisso. Antônio, às vezes eu converso com a pessoa e ela dá a impressão, o produtor dá a impressão, o empresário, que ele não acredita que ele vai morrer. Mas é justamente não isso. Porque a morte é realmente um tema, ela está muito mistificada, né? E as pessoas com medo de conversar sobre a morte, elas recuam, não fazem um planejamento sucessório e aí você deixa uma bagunça para que os herdeiros possam decidir. Então, assim, a gente precisa pensar em planejamento sucessório como longevidade e evitar problemas futuros. Então, planejamento sucessório não é morte, muito pelo contrário, é vida. Algumas pessoas acreditam que quando você fala nesse assunto é o que você diz. Está querendo que eu bata as botas. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que pensa assim mesmo. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre realmente o primeiro passo para o protocolo familiar. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre roteiro para o planejamento sucessório. E agora nós vamos conhecer um ponto importante, que é o primeiro passo para se fazer esse protocolo. Doutora Adriana, como é que é esse primeiro passo para esse protocolo familiar? Olha só, Antônio, o primeiro passo é uma reunião com a família e aí nós vamos construir uma cultura de consenso. Sabe, uma vez você me disse aqui, né, na TV, falando sobre isso, e quando chega o agregado? E quando o filho casa, a filha casa, vem o genro, vem a nora? O primeiro ponto é definir o que essas pessoas terão na gestão da empresa. Se elas farão parte da gestão, se elas farão parte da empresa, se elas farão parte da sociedade. O protocolo familiar, ele busca organizar isso. Então, não é impossível que o agregado faça parte, ok, então está estabelecido. O agregado vai fazer parte da sociedade, vai fazer parte da gestão, vai poder trabalhar na empresa ou não vai poder trabalhar na empresa. O filho que não estiver capacitado com as competências desenvolvidas para os cargos, não poderá trabalhar na empresa. Então, entende? São pequenos
pequenos pontos que, quando você vai para o dia a dia da gestão, eles podem causar grandes conflitos. Então, o primeiro passo é esse, criar uma cultura de consenso sobre esses pontos que podem gerar divergência depois. E por incrível que pareça, dentro de uma família, sempre tem um ou dois que tem o olho maior que os outros, né? Quer dizer, ele fica... Outro dia eu ouvi de uma pessoa, ele falou assim, não, eu só estou esperando meu sogro empacotar para eu pegar a fazenda. Eu falei, caramba, meu, puxa, isso é até dolorido de ouvir, né? Não, mas já está velho mesmo, já não dá mais conta, então eu estou doido para pegar essa fazenda aí. Então eu já senti o seguinte, a hora que ele pegar, primeira coisa vai vender. Pois é. Em 3, 4, 5 anos está quebrado de novo. Exatamente. Entendeu? Então, é preciso estabelecer essas regras. Ok, então, se o fundador, né, o empreendedor, falecer, quem vai poder realmente, naquele momento, vender, fazer uso dos bens? Esse protocolo é um documento simples, feito na reunião com a família, mas ele precisa existir, Antônio, para evitar estes problemas e outros mais, né? Inclusive agora, em nível nacional, está tendo um sério problema aí entre a esposa do Oscar Niemeyer e uma filha. Pois é. Olha que coisa maluca. Isso é triste, né? É triste. A mãe e a filha isso. brigando por problema de nome. Olha só. Mas tudo por quê? Porque não houve uma preparação. Então agora, como diz, vai quem quer futebol clube e sai confusão grande. Doutora Adriana, depois desse primeiro passo, quais são os temas desse protocolo? Primeiro, a gente precisa criar critérios para que seja definido quem faz parte dessa família. Né? Se agregados ou não fazem parte, sobrinhos fazem parte, quem faz parte dessa família? Isso tem que estar muito explicado. Outra, trabalhar os valores, a missão e a missão da família junto ao negócio. Uma questão é você ter valores e missão da família e valores e missão da família junto ao negócio familiar. São dois aspectos diferentes, mas que devem ser definidos com antecedência. Depois, um plano de educação para familiares, inclusive com crianças de 5, 6, 7 anos. Você começa a sucessão é da mais tenra idade, Antônio, não é depois. Depois a gente faz a sucessão, mas criar uma educação familiar para a sucessão é bem jovem. E estabelecer as formas de lidar com o conflito. Por exemplo, reuniões de mediação, reuniões que possam, que evitem uma demanda judicial. Se não fizer isso, pode ter certeza, vai dar problema no curto prazo. Com certeza. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Eu que agradeço, Antônio. E hoje nós chegamos ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. As raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.